Simplesmente inacreditável. O novo episódio de X-Men 97 finalmente foi lançado, trazendo um dos momentos mais chocantes dos quadrinhos para a tela, com um ataque brutal entre os X-Men e o Magneto que vai mudar tudo no futuro, um grande Vingador aparecendo na série e ainda uma batalha da Jean Grey com aquele que seria o mutante mais poderoso de todos. Então, se você quer entender todos os detalhes do novo episódio de X-Men 97, é nesse vídeo. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E a cada semana que passa, né, a gente fica com um hype maior e mais ansioso pro próximo episódio de X-Men 97. Tá nisso há muito tempo já, desde que começou a série, várias semanas, né, e tá chegando ao fim, infelizmente. Eu nem sei como é que vai ser agora, sem episódio de X-Men 97 semanalmente. A gente tá no penúltimo já agora, né, e o último semana que vem, então a gente tá nessa reta final mesmo, mas a sorte é que já foi renovado para a segunda temporada, né? E com tudo que aconteceu nesse episódio, nessa temporada inteira, a gente já sabe que a segunda, a terceira, as próximas temporadas vão ser insanas mesmo, né? Então, se você curte X-Men, esse vídeo é para você, com todas as referências, detalhes e segredos com base nos quadrinhos também que você perdeu nesse novo episódio. Então, o vídeo tá demais, continua por aqui, mas antes também já se inscreve, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve com o sininho ativado, porque só assim você vai receber novos vídeos assim que eles saírem, e tem muitos vídeos que eu tô planejando para lançar em breve, muitos que já estão prontos e você não pode perder. Então clica aqui agora para se inscrever, já deixa o like que ajuda demais mesmo o meu trabalho aqui no YouTube, sério, é um ato simples que você faz, mas para mim significa muito. Então muito obrigado para cada um que faz isso e vamos pro vídeo. Antes de tudo, pessoal, a gente começa então depois da abertura, né, que tem os novos membros, como a gente já viu nos últimos episódios também, como o Noturno, por exemplo, que aparece agora, né, o Professor X voltou para a abertura também, e a Tempestade com um novo visual dela, né, a gente tem então, para começar o episódio, recapitulando um pouco, mostrando exatamente como cada personagem tá ali pelo mundo, né, e principalmente o Magneto, o Professor X, a Vampira, nesse início aqui, com o Magneto, né, voltando com o seu tradicional uniforme, né, e o pensamento que ele tinha antes também, porque depois de Genosha, depois da tragédia que a gente teve no episódio 5, ele não tem mais volta para ele, né, ele realmente voltou a ser o Magneto que ele era. E o Professor Xavier revendo então a Mansão X, sem a sua cadeira amarela agora, né, e realmente tendo noção de tudo que aconteceu, como foi uma tragédia gigantesca e como que o mundo tá entrando em colapso, né, o que isso reverbera nesse episódio inteiro. E ao mesmo tempo aqui nesse início a gente tem a Tempestade, o Ford também chegando para ajudar o Mancha Solar e a Jubileu, né, que a gente já tinha visto também em outros teasers. Mas não demora muito e a gente já vai pro panorama principal do episódio, né? A culpa do Professor X. E se tem uma coisa que fica clara nesse episódio de uma vez por todas, né, é esse contraste mesmo entre opiniões, né, do Professor Xavier e o Ciclope, né, aliás, com essa composição de cena aqui, que é bem legal, bem comum, né, nos filmes também, em que sempre tem um objeto para dividir os dois personagens, né, que são opostos ali no momento. E aqui a gente vê o Ciclope, então, questionando, né, tipo, do porquê que o Xavier escolheu, então, o Magneto, né, para liderar os X-Men e não ele. E o Xavier explicando então que era para poupar ele e a Jean, né? Mas é aí que a gente vê então a questão toda, porque querendo ou não, de uma forma ou outra, o Ciclope teria que lidar com tudo isso que ele tá lidando agora, né? E não seria simples de só largar tudo para ter uma vida normal com a família, né? E essa é a diferença também, né? Que a gente vê ao longo de toda a temporada de como o Ciclope, né, acaba funcionando como um intermediário mesmo entre a visão do Charles Xavier e do Magneto. E tudo fica ainda mais claro nessa cena emblemática, né, do Professor Xavier dando a mão pro Ciclope, né, e o Ciclope passando direto por ele, né? Já é uma cisão que vai voltar lá no final do episódio. Então essa cena foi muito boa. E a Vampira então, né, a gente vê acordando, né, sem consciência, pensando no Gambit, né, totalmente angustiada mesmo, né, porque ela percebe que ele não tá ali. Então em poucos segundos a gente já consegue ver o episódio sendo muito intenso também, né? Eu não sei vocês, mas para mim foi tudo muito bem construído nesse lado, sabe? Dá pra sentir
o peso de cada momento, né? Por isso que é tão bom essa série. Inclusive, o encontro da Jean com a Tempestade também na Mansão X é bem legal. Então a gente já vai estabelecendo os personagens aqui nesse começo, né? E nesse momento também a gente já tem então uma menção à Ilha Muir, né? Que eles vão usar como base e equipamento, né? Para equipamento e suprimento deles. Agora que a Mansão Xavier está totalmente destruída, é impossível eles ficarem lá. O que é interessante então, porque ao longo dessa temporada, né, já foi muito discutido mesmo a questão de ter um lugar para os mutantes, né? Que nesse caso era Genosha e tal, aqui a gente viu a tragédia que aconteceu, mas nas HQs também tem toda uma fase mesmo recente de Krakoa, né, que poderia ser aproveitada também, como pelo visto está sendo, né? Então, a partir daí, a gente inicia então o grande conflito do episódio com todos os X-Men reunidos, né? Decidindo então ir até o Magneto, que realmente afetou o mundo com os seus poderes de uma forma ainda maior do que a gente previa, né? Já que ele pode controlar o destino mesmo da Terra, tipo, o destino da Terra tá em jogo agora, é outro nível. Então é surreal também como que eles já estão apresentando o nível mesmo de poder que um mutante ômega, né, como o Magneto, como a Tempestade que a gente viu, consegue ter. Então toda essa conversa dos X-Men reunidos, né, tipo o Professor X chegando ali, é tudo muito bem feito mesmo, tipo com ótimos diálogos que eles fazem aqui. Assim como a conversa breve que ele tem com a Vampira também, o Professor X tem com a Vampira, que também tá com um novo visual aqui, né, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o episódio ele já vira de ponta cabeça de uma hora para outra, né? Porque a gente tem a chegada inesperada e triunfal do Magneto, né? Que chegou bem antes dos X-Men irem atrás dele, né? A proposta de Magneto. E se o início do episódio já começou bem assim, né, desse jeito tenso e tal, como sempre nessa temporada, toda vez que o Magneto chega é cena incrível atrás de cena incrível, né? Porque ele simplesmente desce com um asteroide inteiro do céu, tipo, basicamente isso, né, essa ilha que ele controlou para chegar até os X-Men e confrontar eles então, e principalmente o Xavier, né? Porque ele de fato tentou seguir o caminho do Xavier, mas tudo isso para no fim a tragédia em Genosha, né, acontecer. Com a lembrança que ele tem do garoto mutante dos Morlocks, inclusive, né, o Sanguessuga, que ele prometeu que não ia precisar ter medo mais, né? Mas mesmo assim ele morreu na frente do Magneto, tipo, que já faz também a gente lembrar na hora do próprio passado do Magneto e como isso moldou também toda a revolta dele, né? Então o conflito aqui já tá perfeito, né? Porque ele vai até os X-Men e faz novamente uma oferta deles se juntarem, né? Porque se continuar nesse lado e tal, nesse caminho do Xavier, algum deles pode ser o próximo a morrer, assim como o Gambit morreu, né? Então é aí que a gente tem o momento decisivo da Vampira, né? Quando ela é a primeira a aceitar a proposta do Magneto, porque agora para ela já é tarde demais, né? Tipo, é só questão de tempo mesmo para tudo que o Magneto disse, né, se realizar. Por mais que isso vá contra, querendo ou não, ao que o Gambit provavelmente queria, né? Provavelmente o Gambit faria outra coisa, mas não dá para julgar também, porque a gente sabe que a Vampira tá sofrendo, né? Até porque ela foi a única deles ali que estava lá em Genosha, né? Além do Magneto, estava lá quando aconteceu tudo. Então, sem dúvida, foi muito interessante toda essa parte, né? Que ela deixa a equipe, né? A Tempestade Noturno tentam impedir, só que ela já está totalmente comprada na ideia do Magneto, né? Aliás, bem legal também quando eles lembram da morte da Jean aqui e do Morfo também, né? Que se a gente lembrar lá no primeiro episódio da série clássica, aparecia, né? Já acabava morrendo também, logo no primeiro episódio. Então eles relembram tudo isso aqui. Novos uniformes. E logo depois desse momento, né, a gente vai então para nova ilha, né, onde os X-Men vão ficar, e já começa todas as referências aos X-Men nos quadrinhos também, né? Porque a gente vê mais jatos aqui, veículos dos X-Men, tipo a moto do Wolverine também, as cadeiras do Professor X e, claro, também os visuais clássicos dos uniformes dos X-Men das HQs, que a gente teve uma fase icônica deles, esses mesmos trajes, né? Eles usaram por muito tempo mesmo, né? Então, como já tinham rumores antes, os X-Men trocaram mesmo de uniforme, né, no fim dessa temporada agora, para um visual bem diferente, né? Começando pela Jubileu no episódio passado e o Roberto da Costa nesse aqui, que teve o uniforme atualizado também, né? E do mesmo jeito a Tempestade, que já estava com seu novo traje, né? Quando ela recuperou os poderes. Então, nessa nova base dos X-Men agora, a gente também tem mais uma conversa, né, agora, do Scott com o Nathan, né, antes deles partirem, então,
contra o Magneto. E também já mostrando também como que o Scott, né, ele tá menos confuso sobre a história agora da Madeline e como a Jean também é importante, né, para ele, pro Nathan e mesmo assim toda a história dele sendo bem confusa, né, já que tudo que ele queria era estar junto com a família dele, né, mas não é o que vai acontecer. Então toda essa cena também foi bem importante, né. Para completar, foi muito bom também quando a gente tem mais uma referência inusitada aqui, né, quando o Ciclope ele entrega então, né, um novo uniforme, um novo traje pro Cable, né, e ele pergunta: a gente tá indo pra guerra ou pro circo, né? E o Ciclope basicamente repete a mesma pergunta do Ciclope do cinema, né? Lá nos anos 2000, só que ao contrário, né? Porque lá no filme da Fox, se vocês lembrarem, a gente tem... ela tentou dar um tom mais real, né? Com aqueles uniformes de couro preto lá. E a gente tem uma piada naquele filme que o Ciclope faz sobre isso, né? Tipo, o que você esperava? Um colã amarelo? E aqui o Ciclope diz: o que você esperava? Uma roupa preta? Então é muito bom essa sacada que eles tiveram, né? E tipo, enquanto tudo isso está acontecendo, então, a gente tem outro contexto de cena que com certeza tinha que acontecer também, que é o lado mais político dos Estados Unidos se envolvendo, até porque a guerra entre humanos e mutantes, né, tá declarada. Então, o Professor X, ele tenta convencer o presidente Kelly, né, para dar tempo aos X-Men lidarem com o Magneto, né? E a gente vê então, enquanto isso, a equipe usando então seus novos trajes, né? E com grande destaque aqui para o Ciclope, com esse visual icônico dele dos anos 80, né? E a despedida dele com a Jean Grey, que também ficou com esse clássico visual verde aqui e amarelo, né? Que a gente já tinha visto também lá no episódio 3. E para completar, né, galera, o Wolverine vestindo também esse traje marrom ficou irado demais, né? Porque é também um dos uniformes mais bonitos, um dos visuais, melhores visuais deles das HQs, né? Então ele apareceu aqui e foi perfeito. O contra-ataque de Bastion. E é a partir disso, então, que a equipe, né, dos X-Men se divide e a gente vai, então, para a batalha contra o Bastion, né, que antes já tinha sido mencionada, porque a gente tem a revelação, né, que o Professor X, ele já tinha se encontrado no passado com a mãe do Bastion, né, mas ela se negou, então, a deixar o filho dela, né, com o Charles. Então, o que poderia fazer, inclusive, o futuro ser totalmente diferente, né? Porque, aliás, é bem louco isso que eles falam no episódio, né? A própria Tempestade fala que ele poderia até mesmo ser um X-Men, tá naquele quadro na parede, né? Então, muitas vezes, algumas decisões têm consequências catastróficas, né? Tipo, e o Bastion é o maior exemplo disso. Então, agora que o Magneto desativou os Sentinelas, os Supra Sentinelas ou Prime Sentinelas, né, o Bastion ele reativou então os Sentinelas antigos que a gente conhece, né, com o próprio poder dele de tecnopatia, né? E agora a equipe liderada pela Tempestade, né, vai contra eles. E a gente já tem outra cena bem legal dela aqui com a Jean também, né, que já mostra também como as duas personagens superaram mesmo, tipo, os traumas do passado, né, e agora elas estão dispostas a seguir em frente. Vingadores versus X-Men? Galera, e quando parte da equipe vai pro solo, né, enfrentar os Sentinelas, que eles se dividem ali também, a gente tem finalmente a aparição de outro herói muito especulado e aguardado, né, o próprio Hulk, só que, assim como outros personagens da temporada também, com humor você transformando no Hulk. Né? Então ele até imita a frase clássica do Hulk, né, de Hulk esmaga, mas já foi incrível ver também essa briga deles com os Sentinelas, né, e abre portas também para heróis diferentes também, outros heróis aparecerem, né, quem sabe até os próprios Vingadores completos ali, né? Até porque o ator do Professor Xavier, né, o Ross Marquand, que já fez também o Caveira Vermelha, né, lá em Guerra Infinita e Ultimato também, ele já disse que isso é bem possível, né, para ele de acontecer, né? Claro que não dá para esperar isso, uma aparição dessa, um confronto desse nessa altura, né? Só resta um episódio. Mas com certeza, se acontecesse um Vingadores versus X-Men nas próximas temporadas, seria demais também, né? Tipo, e pelo visto, os diretores, então, o próprio ator, né, os produtores da série também já têm interesse, né? Então agora é mais possível que nunca. Jean Grey versus Senhor Sinistro.
E quando a gente menos esperava, né, outro vilão que volta aqui e tem então uma batalha, né, é o Senhor Sinistro, que volta então para confrontar a Jean Grey, né? E a gente já vê então vários poderes dele aqui também de um jeito bem legal, né? E já tava na hora também, porque a gente já só teve basicamente uma luta contra ele até agora, né? Então foi muito bom ver essa cena aqui, né, pra Jean também, né, que teve mais destaque aqui e se livrou de vez do conflito interno que ela tinha, né? Tipo, de quem ela é de verdade. Ela aceitou também a parte e as memórias, querendo ou não, da Madeline, né? Até porque a gente não sabe quando exatamente elas foram trocadas, né? Tipo, o Senhor Sinistro até sabe, mas claro que ele nunca vai falar, né? Magneto versus X-Men. E a outra equipe de X-Men, né, agora vai para o espaço, então, já que o Magneto basicamente conseguiu colocar um asteroide gigantesco em órbita, né? Ele realmente fez isso, com o trono dele lá em cima dos destroços de um sentinela, né, o que foi demais também. E mais incrível ainda foi essa batalha contra os X-Men, né? Tipo, o Wolverine com o seu novo traje, né, indo para matar o Magneto, o Noturno se teleportando com essas cenas aqui super criativas, né? Vendo tudo pela visão de trás. O Wolverine passando também no meio do combate com a vampira, né? E a parte mais inesperada também, claro, foi o Magneto cansado de argumentar, né? Depois de várias argumentações e só mandando o Xavier calar a boca. E tipo, isso foi muito bom, foi muito inesperado também essa parte. Cable versus Jean. E agora o nível do episódio vai para outro patamar, né? Ainda maior que antes, né? Porque, tipo, depois do Morpho e o Fera não conseguirem, então, chegar até o Bastion, né? A Tempestade e o Ford também sendo atingidos, né? A Jean tem, então, uma batalha contra o próprio Cable, né? Que é controlado pelo Senhor Sinistro. Então, nessa cena incrível aqui, né? Que ele libera toda a sua energia mesmo, inclusive fazendo um ataque ali super poderoso, né, igual acontece nos animes, né? Até porque a gente sabe, né, que X-Men 97 tem essa grande inspiração em animes, né, e dá pra ver isso ao decorrer de toda a série. E o melhor aqui é que faz todo sentido essa cena também do Cable, né? Até porque, como a gente já viu aqui em outras análises do canal, eu já expliquei pra vocês, existe então uma versão alternativa do Cable, né, que do Nathan Summers, dessa Terra 295, que é chamado de Nate Grey. E ele é simplesmente, tipo, o mutante mais poderoso de todos, né? Já que esse vírus tecno-orgânico do Cable, né, impede que ele libere o poder inteiro dele. Mas quando ele libera, ele consegue, então, lutar contra outros pesos pesados da Marvel mesmo, né? Tipo, o próprio Surfista Prateado que ele consegue bater de frente. Então é impressionante, né? Que já dá pra ver algo parecido aqui nessa cena que ele vai contra a própria mãe dele, né? Ciclope versus Xavier. E quando a Jean Grey, então, ela chega, né, nas últimas forças dela mesmo contra o Nathan, né, ela traz, então, o Ciclope, né, pra situação ali com o elo mental dos dois, né, e diz até que ama ele e tal, é uma cena bem legal, e como a gente já vinha também vendo, especulando ao longo da temporada, né, aqui o Ciclope, ele tem, então, uma divisão mesmo, tipo, definitiva com o Professor Xavier, né? Quando o Xavier, ele simplesmente assume mesmo o controle da mente do Magneto, né? Depois do Wolverine tirar o elmo dele. Então, de última hora, o Ciclope impede, né? Isso impede o Professor Xavier de continuar fazendo aquela, tipo, parece ter uma lobotomia que ele tava fazendo ali no Magneto, né? E ele faz isso depois dele ver a Jean, então, chegando à beira da morte, né? Numa batalha contra o próprio filho, né? Que a gente ainda não sabe o que exatamente aconteceu. A morte do Wolverine, sem dúvida, o momento mais chocante de todos do episódio, né, que ninguém esperava, é que depois do Magneto imobilizar, então, o Professor Xavier, né, o Wolverine faz um ataque surpresa no Magneto, enfiando as garras no peito dele. Tipo, e o Wolverine que antes já estava indo para matar mesmo, né, e dessa vez foi brutal, tipo, inclusive com a frase icônica, né, que ele já foi para muitas guerras e tal, e o corajoso sempre morre primeiro, né? Tipo, sério, isso foi tão absurdo que eu até pulei da cadeira nessa hora quando eu tava vendo, não sei vocês, mas tipo, e mais surreal que isso, claro, é o Magneto quando ele vira, né, pro Wolverine com todo o poder dele e simplesmente contra-ataca do jeito mais insano possível, né? Porque ele simplesmente arranca o Adamantium do Wolverine de dentro para fora. E tipo, bizarro demais isso, né? Mas isso é uma adaptação dos quadrinhos, para quem não sabe, né? É um exato momento icônico das HQs, né? Que eles estão, então, agora adaptando na série, né? Que aconteceu originalmente na história Atrações Fatais, né? Em X-Men
X-Men 25, quando numa luta então com o Magneto também, ele acaba tirando todo o metal de adamantium do corpo do Wolverine pelos poros da pele dele, né? O que vai iniciar então uma fase totalmente nova do personagem e uma das mais bizarras também, né? Porque com a perda do adamantium, o Logan só vai regredindo, né? Se tornando cada vez mais uma fera mesmo do que um homem necessariamente, né? Tipo, ele vai ficando mais bestial. Então nessa fase ele fica de um jeito tão selvagem que a gente nunca tinha visto. E com mais pelos pelo corpo também, com garras de osso aparecendo, né? E ficando ainda maiores. Então, tipo, é praticamente certeza agora que a gente vai ver uma adaptação desse arco em breve na segunda temporada, né? E fica a questão agora como isso vai impactar, então, o grupo dos X-Men e a percepção deles sobre o Magneto, né? Já que ele revida aqui, mas de um jeito brutal também, então vai ser bem interessante ver como a Vampira, um Mancha Solar, por exemplo, que já está se arrependendo do que ele fez, né? E os outros vão seguir, então, a partir do próximo episódio mesmo, né? Tipo, será que eles ficam do lado do Magneto? E o Ciclope, ele vai deixar os X-Men junto com a Jean Grey, que vai se salvar, quem sabe? Você quer ver essa saga do Wolverine sendo adaptada? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se liga só no canal que em breve eu vou trazer mais detalhes dessa história do Wolverine e muitas outras, então você precisa estar inscrito para não perder. Mas enquanto isso, confira também esse vídeo aqui, quando o Wolverine chegou no nível Deus, sendo dominado pela Força Fênix. E esse aqui também com as 13 versões mais poderosas do Homem-Aranha. É isso aí, valeu, falou e até mais.